Olá, meu pessoal da estética. Eu sou o professor Hildo e hoje nós estamos aqui com mais um Me Ajuda Professor para falar de frequência, como você utiliza ou como é que ela se apresenta nos seus equipamentos. E a frequência ela pode ser muito bem direcionada de uma forma prática, como por exemplo, com que frequência você vem nesse bar? Com que frequência você vai à praia? Ou com que frequência você almoça camarão ou filé mignon? Eu gostaria que fosse todos os dias, mas a gente sabe que a dinâmica não está tão fácil. O que acontece com a frequência é que ela é atribuída na física em segundos. Diferente de quando a gente vai à praia, a gente vai uma vez ao mês. E no caso de frequência, nós consideramos eventos ou apresentações de frequências como ciclos por segundo. Por exemplo, no caso do ultrassom, você tem lá um ultrassom de 3 mega ou de 5 mega ou de 1 mega. O que isso significa? Não é só 3 mega, 5 mega ou 1 mega. É 1 megahertz, 3 megahertz, 5 megahertz. A gente costuma adaptar e encolher as palavras, porque veja, mega significa quantidade de medida de unidade ou quanto. E o hertz significa frequência. Então, quer dizer, você tem, por exemplo, 3 MHz. Significa que ele gera vibração de 3 milhões de vezes por segundo. Ou seja, a vibração do cristal é em torno de 3 milhões de vezes. E eu digo em torno por causa da questão da calibração, que tem uma margem de perda e tal, que está dentro do estimado. Isso nós tratamos de ultrassom. Existem frequências, então, da corrente elétrica, que no caso da radiofrequência, e também no caso da luz intensa pulsada e do laser, nos modos varredura. Nós vamos entender um pouco sobre isso na sequência. E no caso das correntes elétricas, elas também vão pré-determinar o tipo de corrente que eu estou utilizando, bem como a sua modulação ou seu ajuste. A corrente russa é uma corrente pré-fixada como frequência portadora. Quando a gente fala frequência portadora, quer dizer que é a frequência de funcionamento por segundo, 2,5 kHz, que seriam 2.500 Hz. Então note que o quilo significa unidade de medida de quantidade, né? Significa quilo, como a gente fala quilogramas, quilowatts, quiloamperes, etc. Normalmente nos equipamentos vem escrito russa, e aí você já pode atribuir que a frequência é 2,5 kHz. Perfeito? Uma vez que a gente fala de corrente alta, nós temos variação entre 1000 Hz, 1 kHz, e 4000 Hz, 4 kHz. Note que a corrente alta ela tem essa variação por variação de utilidades que ela desempenha nos nossos tecidos. Então a frequência sim direciona qual é o tipo de evento ou o tipo de ação que ela vai atuar. Como é o caso das fibras mistas. Se nós pegarmos, por exemplo, um trabalho de fibra mista, fibra branca e vermelha, ele vai ser atribuído numa média de 50 Hz. E esses 50 Hz é modulação, ou seja, se eu estou falando de uma corrente russa, eu vou estar trabalhando 2.500 Hz modulados em 50 Hz. O que significa isso? Significa que no mesmo segundo vai ter o evento da frequência portadora, que é 2.500 Hz, 2.500 frequências ou eventos por segundo. Mas eles estão modulados em pacotes de 50. Então acontece 50, para, acontece 50, para, acontece 50, para. Então essa é uma dinâmica que é chamada de modulação. No ultrassom a gente também faz isso e ele vai ser atribuído normalmente quando você faz essas modulações em pulsado, certo? No caso de uma luz intensa pulsada ou laser, os hertz significam a frequência também dos disparos ou de quantos disparos acontecem por segundo. Como é o exemplo de eu ter mais disparos por segundo, me permite o protocolo de varredura. Se eu tenho mais hertz, eu consigo mais disparos por segundo e eu consigo trabalhar em varredura. Verifique se o seu equipamento tem essa apresentação de disponibilidade de varredura. Além disso, não tem nada a ver com a potência e a frequência. A frequência são eventos por segundo e a potência é a quantidade de energia desprendida por segundo. Então é isso, meus amigos e amigas da estética. Essa foi um direcionamento aqui para a gente entender um pouco sobre o que é frequência. Espero que tenha servido para você. E se você está assistindo aqui no nosso canal do YouTube, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Se você gostou, deixe algum comentário solicitando algum tipo de vídeo ou assunto que você precisa, que nós vamos estar lhe atendendo.